esqueçam de se inscrever no canal, tá bom, irmãos? É importante isso. Se inscrevam no canal e no canal do YouTube, né? Sim, as aulas. E aí vocês compartilham à vontade lá, tá bom? Nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e outras coisas mais. Se tiver aí, tá bom, irmãos? Vamos então iniciar a aula de hoje, um pouquinho de atraso, mas a gente tem uma tolerânciazinha, né? 5, 10 minutos, alguma coisa assim. Nós vamos tentar ao máximo aproveitar esse horário mesmo das 20 horas em ponto, a gente tentar iniciar, e 22 em ponto também terminar. Página 42, eu quero falar com os irmãos hoje, a partir desse ponto, sobre a atividade de Deus na criação e o propósito e o alvo da criação. Então a gente está falando do ponto da criação e, no segundo momento aqui, a gente já vai para o capítulo 5, que é a página 45, tentar ir até o capítulo 6 hoje, né? Falando sobre... Aliás, desculpa, eu não vou falar do capítulo 5, eu vou pular para o capítulo 6 depois, nesse segundo momento, onde a gente vai falar sobre a constituição do homem. Falar, irmão, e esse capítulo 5, o que a gente faz? Já devia ter feito o livro. Né? Então não vai dar, irmãos, para eu estar ipsis literis, lendo página por página, não tem como. Então a gente tem muito conteúdo para trabalhar em pouco tempo. Como eu disse para os irmãos, a proposta não é de superficialidade, ficar lendo, passando conteúdo para vocês assim, que está no livro, porque se está no livro vocês têm condições de absorver, de ler, de compreender. Lendo o livro, não compreendendo, tendo alguma dúvida, aí eu vou estar à disposição no meio da semana para auxiliar vocês, tá bom? Então, só reforçando, eu vou bater nessa tecla sempre, até que eu perceba que todos estão fazendo isso, que essa é a dinâmica do curso. A dinâmica do curso é que vocês estudem pelo menos os 5 dias da semana, venham aqui um dia na semana, que é a sexta, tá bom? Então, aproveitando todos os momentos, a gente vai estudando. E nessa reunião nossa aqui, é onde eu vou trazendo aquilo que talvez não está tão claro no livro, aquilo que não está no livro, né? É extra material. Então a gente vai acumulando todas essas possibilidades e a gente tem mais adequadamente uma assimilação do curso. Então se esforcem, leiam, façam anotação, tem um caderninho, anotem nesse caderninho, tá? É a memória que não falha, né? Quer lembrar de alguma coisa? Então vai lá, recorre à memória, que é o livro anotado, que é o caderninho. Mas nós vamos então partir aqui da página 42, a atividade de Deus na criação e depois o propósito e o alvo da criação. Então diz assim: Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. Todos acharam essa parte aí, né? Amém. Então vamos lá. O verbo criar, que é bara, que nós já falamos na aula passada, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que em um momento específico Deus criou a matéria e a substância, que antes nunca existiam. A Bíblia diz que no princípio da criação a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Naquele tempo o universo não tinha a forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente e destituído do mínimo vestígio de luz. Passada essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas. Deus forma ao universo e encheu a terra de seres viventes. Olha que coisa interessante. Quando você lê Gênesis capítulo 1, que é a narrativa da criação, né, dia após dia, a gente percebe que só o 4º dia da criação que Deus cria o sol. Não é? Mas quando Deus inicia a criação, existe uma luz. A pergunta é: que luz é essa? Se o sol só foi criado no 4º dia. Eu não vou responder, só para vocês pensarem. Por causa de coisa eu só quero colocar mais dúvida na cabeça de vocês e estimular vocês a pensarem e pesquisarem, tá bom? Então, a decepção de alguns, né? Nossa, agora ele vai falar. Vou lá. Então vamos lá. O método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado: e disse Deus. Em outras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam. Toda a Trindade, e não apenas o Pai, desempenhou sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, é o verbo, é a palavra poderosa, através de quem Deus criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho, segundo João,
Cristo é revelado como a eterna palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, lá passada nós falamos, não foi, irmão? Nessa passagem, vocês lembram? Falamos? Me ajudem, porque não é pegadinha não, porque eu não lembro mesmo às vezes. Nós falamos então a respeito de Jesus, a Trindade, capítulo 1 de Gênesis, verso 1, 2 e 3, a Trindade aparecendo lá. Foi isso, né, sabe Deus? Coisa boa. Então a gente percebe que por meio de Jesus e a própria Trindade estavam criando todas as coisas. Hebreus capítulo de número 11, irmãos, verso 1, 2 e 3. Eu acho interessante a gente recorrer a esse texto para compreender que tudo isso que a gente está discutindo até aqui não é algo muito lógico, porque vai para além da capacidade humana de compreensão. Nós estamos lidando com Deus, e Deus está para além de tudo aquilo que nós sabemos, conhecemos e experimentamos. E nós só sabemos, conhecemos e experimentamos de Deus aquilo que Ele decidiu se revelar nas Escrituras e através da criação. Então, o que sabemos de Deus é aquilo que Deus se deu a conhecer. Mas nós jamais poderemos conhecer tudo de Deus, porque nós estamos falando de Deus. Tá certo, irmão? Que vai para além de toda a capacidade imaginativa, intelectual, que o ser humano pode conceber. Então, Deus está para além de tudo e de todos. Foi o Romanos capítulo 11 que nós já lemos, eu acho, na primeira aula. Lembram? Não lembram, né? Não tem nada não. Depois a gente recorre a memória, que no nosso caso é a Bíblia, no capítulo 11. Mas primeiro vamos ler o Hebreus 11, 1, 2 e 3, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos, está no plural, não está? Os mundos, pela palavra de Deus, os mundos foram feitos. Não é isso? Pela fé os antigos, acho que eu pulei o verso 2. Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que foi feito não foi feito do que é aparente. Então, eu quero destacar primeiro essa questão, que pela fé nós concebemos tudo isso, certo? A fé nos dá a condição de compreendermos, não na sua totalidade, mas de entendermos, porque primeiro nós estamos nos relacionando com Deus, a sua grandeza. Então, para Deus, nós entendemos que tudo isso é muito tranquilo, apesar de ser grandioso, ou seja, a criação de todo esse universo. Mas se já nós vimos na aula passada que Deus é maior do que todo esse universo, Ele está para além de toda essa existência, Ele é muito maior do que tudo e todos, Ele não está sujeito a tempo e espaço, e essas coisas foram criadas por Ele. Então, tudo aqui o mais é muito pequenininho, né? Embora para nós seja uma infinitude, uma magnitude imensurável, essa questão de a gente contemplar galáxias, o tamanho da Terra, a diversidade, a complexidade do ser humano, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas a gente, conhecendo Deus, na medida que pode ser conhecido, então tudo isso para nós, em relação a Deus, é muito pequeno. Deus é muito mais poderoso do que aquilo que a gente pode imaginar. A Bíblia diz isso, né? Muito mais, infinitamente mais poderoso. Então, para Deus essas coisas são tranquilas, Ele tem o poder de fazer isso. Aí a pergunta é provocativa: Deus pode tudo? Pode? Pode. Não, Ele pode, mas não pode. Ele pode tudo, mas Ele não pode ir contra a palavra dele. Ah, então tem coisa que Deus não pode. Tu está complicando o negócio aqui. Estava tudo simples, todo mundo dizendo que podia. Todos dizendo que não podia. Ele não pode ir contra a sua própria palavra? Então tem coisa que Deus não pode? Tem. Ah, então tá bom. Deus não pode mentir, por exemplo. Hebreus 6 e 18. Está escrito. É impossível que Deus minta. Então tem coisa que Deus não pode. Não é porque não pode, porque não pode, como o irmão disse. Mas Ele não vai contra aquilo que Ele estabeleceu com a sua própria palavra. Ele não pode revogar o seu caráter. Ele não pode negar a si mesmo. A própria Bíblia diz isso. Deus não pode criar uma pedra maior do que Ele possa carregar. Deus não pode criar um Deus maior do que Ele. Então tem coisa que Deus não pode. É uma pegadinha, né? Isso aqui foi para provocar mesmo. Então o poder de Deus pode todas as coisas. Mas Deus, Ele não age por aquilo que Ele pode. Ele age por aquilo que Ele estabeleceu que deve ser feito. Lembra da vontade que é boa, agradável e perfeita? Qual é a vontade que é boa, agradável e perfeita? Aquilo que quero, posso e devo. Tem coisa que quero, não posso, devo, não quero. Não é? Quando a gente reúne o que quer, é o que pode e o que deve, ou seja,
o desejo com a condição e a ética, então essa decisão e esse ato é correto. E o que Deus, só Deus é livre de fato. Porque tudo o que Ele faz é o que Ele quer, é o que Ele pode e é o que Ele deve. Nós não, irmãos. Nós não. Nós não temos a liberdade como Deus tem. Nós só teremos a liberdade, nós só seremos livres se formos escravos da liberdade que Deus nos deu. Não parece contraditório? Então, eu sendo escravo da vontade de Deus, só aí eu sou livre. Porque a vontade de Deus liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente? Porque existe uma liberdade que ela engana, que ela é falsa, que é aquilo que faço, o que desejo fazer. Então tem a liberdade que eu faço o que eu quero fazer, eu sou livre, não? Eu só sou livre se eu faço o que eu devo fazer. É por isso que as pessoas, eu já não vou esquecer, tá? Mas só para eu completar o raciocínio, e a minha estratégia também para ver se eu não esquece a pergunta, que deve ser difícil pelo jeito. Não, né? Então, olha só, tem gente que fala assim, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, eu não posso isso, não posso aquilo. Não, você pode tudo. Tudo nós podemos fazer. E nós cristãos podemos mais ainda do que qualquer outro. Porque nós nem somos dominados por nada mais. Nós somos livres. E aí nós podemos fazer e com a maior consciência. Só que não fazemos por quê? Porque nós entendemos que a vontade de Deus já não é mais essas coisas erradas que nós às vezes desejamos. Então a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é o que se deve. Não é? Então a vontade de Deus. Paulo ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, acho que é capítulo 6, verso 12, em duas passagens ele diz em Coríntios, quase o mesmo versículo, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu faço, e eu, o André, o regenerado, o salvo, a habitação do Espírito Santo, eu posso fazer o que é errado, mas não faço, porque isso que é errado já não me domina mais. Eu fui liberto do poder do pecado que não me escraviza mais. Ainda tenho a influência do pecado e a presença do pecado me rodeando, mas o poder dele não, nós somos livres. E só é verdadeiramente livre quem se sujeita a Deus, é escravo de Deus. A palavra é forte, mas é essa. João Ferreira de Almeida, ele abrandou quando ele colocou assim, que nós somos servos de Deus. Porque no original é doulos, que quer dizer escravo. É escravo mesmo. Escravo da orelha furada, que era do Antigo Testamento. Esse escravo da orelha furada era mais ou menos assim. Ele te contraiu uma dívida lá, não teve condição de pagar, então pagou com a sua vida de serviço durante 7 anos. Nesse final de 7 anos, ele é então proclamado livre pelo seu senhor. Mas esse escravo, por amar tanto esse senhor, porque o tratou bem, foi justo e tudo mais, então ele decidia, ele renunciava o seu direito de sair daquela casa. Então iam, como testemunho disso, dessa declaração, levava ele num umbral de porta, pegava assim um prego lá, uma coisa parecida, furava a orelha dele e colocava um brinco. Então esse escravo era da orelha furada, que quer dizer o seguinte, que ele decidiu voluntariamente se sujeitar àquele senhor dele e entregar a sua vida àquele senhor, que é a semelhança nossa, irmãos. Então nós decidimos voluntariamente entregar a nossa vida a Cristo, por entendermos que esse Senhor, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E eu não tenho capacidade de reger a minha vida. Quem são os cristãos? Os espiritualmente falidos, os que reconhecem isso. Todos são, mas os cristãos são aqueles que reconhecem que não bancam a sua vida. Nós chegamos a essa conclusão, por isso entregamos nossa vida a Jesus. O que Jesus disse em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quem são os pobres? Não está falando nada financeiro, econômico, tá, irmão? Tem nada a ver, não tem virtude nenhuma na pobreza, na miséria, né? Ali é falido espiritualmente, aquele que não banca a sua existência, aquele que não pode comprar a sua salvação, aquele que não pode fazer nada, não tem recursos espirituais para remir a sua própria alma. Nós reconhecemos isso. E aí nós reconhecemos que Jesus, ele pagou o preço. Então eu fico meio preocupado com a ideia que as pessoas dizem assim, que está pagando o preço. Está pagando o preço. Em certo sentido, eu aceito. Talvez uma renúncia. Mas não que esse pagar o preço vá acrescentar em nada a nossa salvação.
Porque nós não temos condição nenhuma de fazer nada em nosso favor. Nós não temos mérito nenhum diante de Deus para alcançarmos nada, reivindicarmos nada. Eu posso fazer o que for, irmãos. Subir monte, descer monte, jejuar, ler a Bíblia, dar os meus bens, entregar minha vida, inclusive, para o martírio, para missões, fazer um bocado de coisa. Nada disso, diante de Deus, vai valer nada a respeito da nossa salvação. Porque Jesus já fez o único e suficiente trabalho a ser feito na cruz do Calvário. Lá Ele resgatou a nossa vida. Tá? Então a gente precisa ter cuidado nessas motivações nossas, nessas intenções nossas de fazer alguma coisa para Deus, no sentido que ali está fazendo alguma coisa e pode reivindicar depois de ter feito aquilo. Não. Isso não é evangelho. Evangelho, relacionamento é graça. Graça quer dizer um favor, ou seja, um ato de Deus que foi feito, né, em relação a nós, sem nós merecermos nada. Nem antes, nem durante e nem depois. Nada, irmãos. Eu posso achar que eu sou o mais fiel do mundo. Aos olhos de Deus, eu sempre serei infiel. Porque o padrão é eu e Deus, não é eu e o outro. Porque a gente tem essa tendência, né? Quando a gente vai querer se justificar diante de Deus, a gente pega um piorzinho do que a gente, né, irmão? Sempre tem uns que estão pior do que a gente, não tem? Fala a verdade, se você não conhece algum. Não, mas sempre a gente vai orar assim, eu não sou nem como... Aí pensa, né? Mentaliza, ou até fala, fulano, eu não sou tão ruim quanto ciclano, eu não sou nem como esse miserável, pecador, jejum 2 vezes na semana, dou dízimo. Vocês lembram de alguma passagem bíblica que tem isso? Né? Então olha só, a autojustificação como é perigosa, irmãos. Percebe? Jesus condenou aquilo, porque ele disse assim, o miserável lá, segundo a ótica do outro, homem, aí subiu ao templo, nem erguia sua cabeça ao alto, batia no peito e disse, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus disse, quem saiu, quem desceu, quem voltou para sua casa justificado? Quem foi? O miserável pecador. Não religioso, que fazia tudo bonitinho, certinho e tal. Então a gente precisa ter cuidado com essa mentalidade, que a gente faz alguma coisa para que Deus possa nos retribuir. Na verdade, é Deus que fez todas as coisas. E ainda que a gente retribua em alguma medida, nunca será suficiente ou equiparado com aquilo que Ele já fez por nós. Jamais. Eu não posso ser recíproco diante de Deus em medida nenhuma, porque o seu amor é tal e não tem mensuração. É por isso que a Bíblia diz, amou o mundo de tal maneira. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Pode vir por aqui, minha amada, a porta da graça lá se fechou. Ainda bem que a misericórdia do Senhor é grande e deixou aquela... Acho que trancaram lá. Veja lá, meu amado. Acho que... tá certo. Glória a Deus. Aqui tem entrada para todo mundo. Pode vir, minha amada. Seja bem-vinda. Amados, a irmã vai falar primeiro o servo de Deus e depois tu, pode ser? As damas primeiro? Pode ser. Sobre essa questão de vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Essa nossa tendência a ser vítima e queremos sempre ser atendido, primeiro do que ele, eu. E a gente esquece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em qualquer situação. Porque Ele vê lá na frente. Eu vejo aqui. Deus vê ali. Então, às vezes acontece uma situação que aos olhos naturais é terrível, mas que com o desenrolar da situação, Deus vai como se fosse um quebra-cabeça, vai vendo e você vai sentindo. Sobre o favor de Deus. Eu recebi um favor de Deus. Eu recebi um favor de Deus. Eu clamei por um favor de Deus. Que muitas pessoas acharam que eu estava desejando o contrário. Mas Deus sonda nossos corações. E eu, verdadeiramente, pastor, eu senti o favor de Deus. Sim, todos nós, na verdade. Isso. Eu agradeci a vontade boa, perfeita e agradável dele aquele dia. O dia mais triste da minha vida. Sim. Foi o dia que eu provei da boa, perfeita e glória agradável a Deus. vontade de Deus. Na verdade, amada, é assim, todos nós somos beneficiados pela graça de Deus. A gente chama de graça comum todo o empréstimo de bem que Deus ele empresta para o ser humano. É que uns reconhecem, outros não. Uns dão glória a Deus e atribuem a Deus aquele feito, ou não. Então essa é a diferença.
Mas o conselho, porque a gente está trabalhando aqui numa perspectiva maior, de criador e criatura. Não é de Deus nos evangélicos. Está entendendo, irmão? A gente está extrapolando esses arraiais que a gente está acostumado, e é o nosso círculo, muitas vezes, de convivência maior. A gente está indo um pouquinho mais além, ou muito mais além, do que o nosso mundinho evangélico. A gente está tratando aqui de Deus, criação e tudo mais. Tá certo? Então, lógico que a gente vai, em algumas ocasiões, ou em muitas ocasiões, falar com Deus em relação à sua igreja. Mas a gente está numa perspectiva maior aqui primeiro. Vendo Deus na ótica de Deus em relação à sua criação. Ou seja, todos os seres humanos são beneficiados pela graça de Deus. A graça comum, ela difere da graça especial, porque a graça comum são os recursos que Deus dá para que o ser humano possa continuar vivendo. Porque olha só, se Deus não se relacionasse com os homens pela graça, nenhum ser humano teria nem condição de chegar vivo até o momento onde Deus ia resgatá-lo. Imagina só, o casalzinho lá, bonitinho, o Adão, casal, né? Já aprendemos que é o Adão, né? Não é junto com a Eva, não. O Adão, a criação original de Deus é o Adão, a humanidade. Imagina eles pecando. Pecaram lá, o que eles mereciam? A morte. A morte? O salário do pecado é a morte. Não mereciam, mas continuar vivendo, né? O que Deus fez, mesmo com esse casal pecador? Manteve-os em vida. Deu a dádiva de continuar a vida. Embora foi encurtada pelo resultado, pelo salário do seu ato, né? Que, como não bem disse, o salário do pecado é a morte. Mas Deus, ele foi, inclusive, sustentando a raça humana, e até hoje faz isso. Aliás, irmãos, nós hoje somos alcançados por Deus na salvação, porque Deus nos tolerou no pecado. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. A questão é que agora Ele declara e Ele chama todo mundo para arrependimento, não é o que vai dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se não faz memória? Então a gente tem uma ideia errada que Deus, Ele sustenta, Ele abençoa somente os cristãos. Que Deus tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, Ele disse que o sol nasce para justo e injusto. A chuva desce para justo e injusto. Deus abençoa igualmente a todos. A bênção de Deus, irmão, quando a gente vê uma família não cristã, mas onde os pais respeitam um ao outro, os filhos, ali você vê um se sacrificando pelo outro. A gente percebe ali uma família harmoniosa. E eles não são cristãos. Tem ou não tem isso? Tem? Bastante. Tem bastante, né? Olha que coisa interessante. É fácil evangelizar. Vocês que trabalham bastante com célula, com evangelismo, essa questão toda, né? Então, assim, é fácil a gente se deparar com um desgraçado, né? O desgraçado socialmente eu estou falando. A prostituta, o ladrão. Esse que é notório, socialmente é ruim. Mas você precisa de Jesus, hein? É fácil, né? Olha o seu estado. Nem a sociedade te aceita, te quer, concorda, é fácil. Aí você vai evangelizar uma pessoa que ela moralmente é melhor do que muitos cristãos. E tem também. Sim. Aí você vai evangelizar assim, o cidadão. Você precisa de Jesus, hein? Aí ele fala assim, eu preciso de Jesus por quê? Aí o cara não é ladrão, não rouba. É um bom pai de família, paga suas contas, é ético, é bom profissional. Eita, irmão. Aí ele fala assim, mas eu preciso de Jesus por quê? Porque aí a gente fala, não, porque a gente está acostumado a falar assim, quem rouba vai para o inferno, quem mente vai para o inferno, quem trai vai para o inferno, quem usa droga vai para o inferno, quem... Aí de repente você encontra um cidadão assim, uma figura rara, mas é uma figura possível, que ele não faz nada disso. Ele diz assim, eu não faço nada disso, eu vou para o inferno. Porque, inclusive, tem uns 2 vizinhos meus lá da direita e da esquerda, parece que é da tua igreja, e eles são piores do que eu, moralmente falando. É uma pessoa, irmão, que situação, se alguém nunca se deparou, se prepare. Você vai se deparar com uma situação dessa, possivelmente. Aí, como que a gente faz? A gente não evangeliza a partir da desgraça, a gente evangeliza a partir da graça. Como é evangelizar a partir da graça? Você fala assim, rapaz, é verdade, tem observado e você é tudo isso mesmo, e parabéns. Você não acha estranho, não? No mundo desse assim, que a gente vive, você é tão diferentão. Você acha que Deus já não está te preservando assim, justamente para falar, inclusive, que Ele te ama? Então a gente muda a perspectiva do negócio, não é, irmão? A gente vira, então a gente aborda as pessoas numa perspectiva. Então isso é graça comum. Graça comum é todo o bem que Deus empresta ao homem, ao ser humano. Porque senão, se Deus não fizesse isso, se Deus tirasse todo o bem,
tudo que é ético, tudo que é moral, todo senso de estética, toda a coordenação motora, capacidade intelectual, tudo isso do ser humano. Já pensou como que existe a humanidade? Agora, uns usam essas coisas, ou muitos usam essas coisas, não para a glória de Deus, para benefício próprio. Uns usam essas coisas, habilidades, inteligência, para fazer o mal, não é? Para matar, para enganar, e os seus recursos, para fazer tanta coisa errada. Mas eles não sabem que a capacidade de eles fazerem tudo isso, isso é empréstimo de Deus. O problema é que eles não usam para a glória de Deus. Não reconhecem isso, na verdade, que foi Deus que os deu. Pior ainda, há cristãos que usam os dons de Deus de uma forma errada, sem reconhecer, para auto se beneficiar, para manipular, para vender e comercializar os dons que Deus deu para eles se beneficiar, a capacidade que Deus deu para essas pessoas para projetar-se, né, no meio gospel, e a gente sabe que tem muito isso, sejam artistas, pregadores e pastores e etc e tal. Então a questão é, irmãos, é fato que é Deus que abençoa todo mundo. Agora, o que nós estamos fazendo com essa bênção de Deus? Nós não somos cristãos, seres humanos. Essa é a questão. Eu não quero prolongar porque a gente vai ter outra matéria. Tu serve de Deus, depois tu fala. É na vez aqui, mano, na senha. Senha número 2, diga. Irmão Marcos. Falando sobre a graça, também sobre a salvação, que aí eu sei que a Bíblia fala que não é pelos seus atos, pelos seus feitos, é para você não se vangloriar, que isso não vai te dar a salvação. E isso que em cima do que o senhor falou, né, foi bem compreensível. Mas uma certa vez, em 2009 mais ou menos, nós tínhamos um ID também, da igreja lá embaixo. O pastor Davi estava na sala de aula, que a pastora Cláudia também estava naquela situação. Nós tivemos uma aula específica, aonde a pessoa que estava dando a aula, que era de uma outra denominação, ele falou que Deus já tinha pré-determinado a salvação para aqueles que ele queria que tivesse. E aí nisso, de novo. Como ensino ruim vem reverberando, né, mano? E assim, por que eu trouxe isso? Aí é calvinista. Por que eu trouxe isso? Mas eu sempre soube que não era dessa forma. Meu entendimento, né, um pouco da minha sabedoria, eu entendo que não é dessa forma. Mas aí, se deparando com o que você acabou de falar agora, né, que nós não podemos ter parâmetros naquilo que nós fazemos, onde a Bíblia fala que o Senhor manda nós ajudar o próximo, fazer o bem, né? Então, não sei, como você bem falou, que a capacidade humana não consegue entender qual que é a vontade do Senhor, mas dá para ter uma noção do que é o parâmetro do Senhor para poder trazer a salvação para o ser humano? Sim, fácil, Cristo. A solução está aí para essa questão. Então, o que é o parâmetro de Deus? O que Deus exige para a pessoa ser salva? Crer em Cristo. Ponto final. Só basta isso. Só. É uma simplicidade. É tão simples, né, que a gente se espanta, porque a gente está achando que vai vir uma elaboração enorme. A religião coloca todas essas exigências ou uma série de coisas que o ser humano precisa fazer para alcançar a salvação. Eu acabei de dizer que tudo que a gente faça é uma tentativa frustrada, incapaz, religiosa, que parte de nós para alcançar Deus. E o que a Bíblia ensina desde Gênesis a Apocalipse é que é Deus que está fazendo tudo. Ele é o autor e o consumador da fé. É Ele que iniciou a regeneração. Foi Ele que enviou o seu Filho. Foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que nos deu a fé, porque a fé é dada por Deus, porque nós não temos nem capacidade de crer sem a graça de Deus. Foi Deus que sustentou a humanidade após a queda. Foi Deus que foi, através dos séculos da história da Bíblia, se revelando aos homens, até vir Jesus. Foi Deus que enviou o Espírito Santo. Foi Jesus que se fez homem e se revelou a nós. Foi o Espírito Santo que nos deu a condição e nos regenerou, ou seja, nos deu vida, para que a partir daí a gente tivesse um reencontro com Deus, a reconciliação. Tudo isso provém de Deus. Tudo que eu falei aqui são textos bíblicos que está recheado aí. Então isso se relata, para simplificar, aquilo que aconteceu com aquele ladrão na cruz. Sim, também. Qual mérito que ele teve? Nenhum. Teve uma vida torta, creio que uma vida inteira,
que em questão de alguns segundos, por palavras, criou aquilo brotou no coração e foi salvo. Qual mérito nós temos? Quem amou primeiro quem? Deus que nos amou primeiro. Deus que enviou o seu Filho. Quem que está agindo e quem que está reagindo? Porque nós não agimos, é Deus que está agindo e nós reagimos. A Bíblia diz que é Deus que criou todas as coisas. Se Ele criou, Ele principiou todas as coisas. Então quem começou esse negócio? Foi Deus. Deus é um motor imóvel que não é movido por ninguém, que move todas as coisas. Entendeu? Deus é um motor imóvel que não é movido por ninguém. E Ele move todas as coisas. Jesus disse, eu trabalho até agora, meu Pai também. Desde sempre, irmão, a Trindade está trabalhando em favor da humanidade, vindo ao encontro da humanidade. Isso está por tipos, figuras e símbolos no Antigo Testamento, explícito na vida de Jesus. Então, em todo momento, é Deus que vai ao encontro do homem. Porque religião é a tentativa do homem contra Deus. A Torre de Babel tipifica isso. As religiões tipificam isso. Em toda a sua lógica, que é precisando agradar a divindade, para a divindade me beneficiar. Mas a Bíblia ensina o contrário. É Deus que está abençoando. É Deus que está sustentando. É Deus que está indo ao encontro do homem. Porque há um abismo enorme entre Deus, entre nós e Deus, que é o pecado. Esse abismo é intransponível, humanamente falando. Mas Jesus entra no meio como um mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então é Jesus que veio para unir os dois. É por isso que ele morreu de braço aberto, irmão. Que era muito distante. O ser humano estava chegando até aqui, ó, e a mão de Deus aqui, só que havia uma justiça a ser satisfeita. E o homem não podia fazer nada por isso. Aí veio Jesus, pega na mão do homem, pega na mão de Deus e une os dois em si. Você entende como que é mais ou menos a questão da salvação? E a gente vai trabalhar uma série de outras questões que vai desmontar essa questão. O calvinismo é um sistema limitado para abordar só teologia, que é a doutrina da salvação, como também o arminianismo. A gente está tratando de coisas que a Bíblia não fecha exatamente, mas que dá para a gente compreender a vontade de Deus, sim. Qual é a vontade de Deus? É que eu me pareça com Cristo. É muito simples mesmo. Eu não vim para complicar as coisas, para trazer um monte de teoria, complexidade. Pelo contrário, eu vim pegar todas essas complexidades e chegar tão simples que todos tenham condição de compreender isso, porque eu entendo que isso é o Evangelho e é o papel, inclusive, do professor e do mestre bíblico. É você pegar aquilo que é complexo, trazer na compreensão de uma criança, um novo convertido. Agora, muitas coisas que vão ter que ser aceitas pela fé de fato, crendo naquilo que está escrito na Bíblia. Né? Então a gente vai recorrer sim a pensadores, a escritos, a comentaristas, a tradição da igreja, tudo isso é válido também. Mas a Bíblia, ela é a principal fonte que nós temos, o manual de fé e prática que nós temos. Diga, servo de Deus, depois o senhor. Está Cassiano número 3 aí. Quem está Cassiano? É 3, o senhor está com a 4. Tipo assim, é que tem lá na cruz, os dois que estavam lá eram os dois que eram pecadores. Um aceitou pela graça e o outro não foi. E nenhum deles seguiu Jesus. Na cruz? É na cruz, na hora que Jesus foi crucificado. É, um foi salvo, o outro não. Mas nenhum deles seguiu Jesus, né? Não, mas foi salvo. Não, né? então, mas falando assim, pra gente comparar, que às vezes a gente Não, seguiu. Seguiu, só não fisicamente. E outra coisa que você tinha falado, que foi legal também, que eu estava esses dias conversando até com meu irmão, e ele não vai para a igreja, nada. A gente estava conversando sobre isso, né? Ele falou a mesma coisa, ele falou, filho, mas para que eu preciso ir para a igreja? Aí eu fui conversando com ele e eu falei, não, é verdade, porque tipo assim, a vida dele, ele é casado, ele respeita a esposa dele, entendeu? Ele é amoroso, ele tem as falhas dele, mas é amoroso, ajuda as pessoas. Está melhor do que muitos de nós, né, irmão? Lá na igreja, lá a gente está pior. Mas não precisa vir para a igreja, isso é fato. Quem precisa vir para a igreja? A gente precisa retrabalhar essas ideias. Eu não estou dizendo também que não precisa vir para a igreja. Só que eu estou dizendo que também não precisa vir para a igreja. Fala aí, irmão, agora fala do senhor. Não tem nada não, irmão. Nossa proposta é pensarmos além do óbvio, da superficialidade. A proposta do curso teológico é que nos estimule a pensarmos além do óbvio, da superficialidade e do aparente. Tá certo? A gente trabalha muito com essa questão da superficialidade e do aparente. Você precisa fazer o que você faz? Não precisa. Para ser salvo, não. Eu preciso fazer alguma coisa. Por que eu preciso orar? Eu não preciso orar, meu Deus do céu. Nós achamos que precisamos orar porque nós temos carências. E muitas delas egoístas.
E nós vamos para a oração com motivações erradas de conseguir algo de Deus, porque eu estou precisando. Se eu não precisasse, eu não oraria menos, eu nem oraria. Não é mais ou menos assim que a gente lida com a oração? Quanto mais precisa, mais ora. Quanto menos precisa, menos ora. Porque a nossa relação é de interesse egoísta, desonesto, que a gente não quer Deus coisa nenhuma, a gente quer aquilo que Deus pode fazer por nós na hora da angústia. Muitos de nós lidam com essa realidade. Então a gente não entende um bocado de coisa, irmãos. Nós somos ensinados errado por uma tradição religiosa, por um mundo que está corrompido na sua ideia de quem é Deus. Começa por aí. Então o problema de não conhecer quem é Deus, o seu caráter, os seus atributos, daqui deriva uma série de equívocos. E das pessoas que nós estamos falando somos nós, aqueles que querem saber a vontade de Deus. Mas nós estamos ainda, irmãos, num processo de resgate, de libertação, de salvação. Aonde? No nosso entendimento. É por isso que a Bíblia nos incentiva para que a gente, e Paulo, ele faz um apelo, ele diz, pelo amor de Deus. O cara começar assim falando desse jeito, a gente já fala, né? O negócio está desesperado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, irmãos, eu peço para vocês, desesperadamente, que apresente os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é? Vocês não se conformem com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Então o entendimento nosso precisa ser mudado nas categorias. Nosso entendimento religioso, nosso senso de justiça, porque Deus nós conhecemos pelas projeções que nós temos a partir dos pais, a partir das autoridades que nós conhecemos, a partir da nossa cultura, a partir daquilo que nos apresentaram como Deus. E muitas vezes Deus não tem nada a ver com tudo isso que a gente carrega em nós. E a gente vai saber, nossa, mas olha, Deus não tem nada a ver com isso, né? O Deus carrasco. Porque para uns assim, Deus é um carrasco, porque o pai era um carrasco, brabo, injusto, não é? Aquele tirano, vocês sabem o que eu estou falando. E para outros, Deus é igual o pai dele, que era bonachão, passava a mão em tudo, não cobrava nada, banana, não tinha autoridade, como banana não é muito técnico, né? Teológico. Então a gente vai pegando essas figuras e vai projetando mais ou menos em Deus, não é, irmão? Só que a gente vai reaprendendo, ou aprendendo na Bíblia, que não tem muito a ver com isso. Deus é muito mais. Deus é muito mais santo, muito mais amoroso, muito mais justo. Só que a gente vai aprendendo que Deus não se relaciona muitas vezes conosco a partir seja da sua santidade, da sua justiça ou do seu poder. Porque se Deus se relacionasse conosco a partir do seu poder, das duas uma. Ou fazia todo mundo dobrar o joelho de uma vez só, facinho, só derramando o seu poder. Seria coisa fácil isso aí para Deus, né? Num pensamento, todo mundo, essas criaturas igual a gente, irmão, em relação ao poder de Deus, é quem? Nada, ninguém. Ou então, se fosse pelo seu poder, já mandava todo mundo lá para o inferno, condenava todo mundo. Das duas uma, não é? Aí se Deus é esse que não compra nada, esse bonachão, é quase um Papai Noel, gordinho, bochecha rosada, um saco cheio de bênção para distribuir para o povo, fez tudo certinho o ano todo, né? Tirou boa nota, não faltou muito na igreja, fez tudo certinho, cartilha lá, tudo bem, respeitou os professores e tal. Toma a bênção, meu filho. Então, percebe? Aí a gente vai aprendendo que Deus é justiça, justiça, que Deus é poderoso. Mas ele se relaciona como conosco? Através do seu poder, mas ele pegou esse poder para servir a gente. Ele pegou essa justiça que precisava, porque Deus é santo, e ele não compactua com o pecado, mas ele usou o seu filho e descarregou dele toda a sua ira. E em Jesus foi levado todo o pecado e aplacado a ira de Deus, a justiça de Deus. A santidade de Deus exigia uma justiça, e o homem não poderia atender esse padrão elevado de Deus. Não é? O Antigo Testamento mostra isso, meu Deus do céu, são séculos mostrando isso. E guardava o dia santo, e oferecia o sacrifício, e não se misturava com os outros povos, e não comia certos alimentos, um bocado de coisa. Tinha dia santo, lugar santo, comida santa, roupa santa, gente santa. Era um negócio, né? E era todo mundo santo, mas não era. Só que não. Todo mundo santo, só que não, né, irmão? Parece que esse povo de Deus praticava alguns pecados que nem se ouvia falar entre os pagãos. Pense no povo, gente não ruim, hipócrita, desonesta,
Conhecendo a Deus. Olha só, então se Deus se relacionasse com o mérito e essa coisa toda, ele estava perdido. Aí a Bíblia diz que Deus, ele tem uma faceta chamada amor. E esse amor fez com que Deus nos resgatasse e usasse os seus meios, os seus recursos, para alcançar a cada um de nós. E isso se deu em Cristo. Então, quando Deus, eu falei isso para vocês na aula passada, não? Quando Deus olha para a gente que abençoa a gente, quem que ele enxerga? Não? Foi aqui? Não, né? Então tá bom, só para a gente entender. É assim, ó, Deus quer lhe abençoar. Sérgio, abençoar o Sérgio. Aí Deus olha para o Sérgio assim, vou abençoar. Aí olha para ele, mas não tem nada, nem mérito nele. O que o Sérgio tem para me dar? O que o Sérgio fez para fazer com que eu faça alguma coisa para ele? Eu estou falando de Deus em relação ao Sérgio, irmão. Eu não estou falando do Sérgio em relação a mim, que sou pior do que ele. Porque se a comparação é essa, aí talvez ele tenha mérito. Mas a comparação é ele e Deus. Vocês percebem? Isaías no capítulo 5, não estou esquecendo de ninguém, o Senhor vai falar daqui a pouco. O Hebreus capítulo, Romanos 11 eu falei, a gente vai ler tudo, tá? Não estou esquecendo de nada não. E aí o que acontece? Isaías, no capítulo 5 de Isaías, é o profeta, aqueles profetão, sabe aquele santo? Ai de vocês, bêbados, ai de vocês, maldizentes, ai de vocês, e juízo para todo lado. Juízo para tudo quanto é lado. 5 ais ele proferiu no capítulo 5, lá, 5 ou 7, um negocinho. Quando ele vê Deus, na sua glória, aquela visão majestosa, Deus sublime, no trono, cheio de anjo, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra cheia da sua glória. Aí lá vem o querubim voando, irmão, com a brasa tirada do altar, toca nos lábios dele e disse, ai de mim, que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Mas até então, quando ele não tinha visto essa glória de Deus, ele estava quem? Se comparando ele, profetão de Deus, com os pecadores. Aí ele podia falar de vocês, vai tudo para o inferno, gente ruim, não sei o que, desobediente e tal, né? Aí quando ele viu Deus, ele disse, ai de mim também, estou no meio. Estou no mesmo saco, uma farinhazinha. Então, quando a comparação é Deus, todos nós estamos aquém, devedores. Aí quando Deus olha para o Sérgio, vou abençoar, mas não tem nenhum mérito. Mas sabe o que ele te abençoa? Porque entre você e ele vê Jesus. E abençoa. Pelos méritos de Deus. Aí, me permita usar, só hipoteticamente, né, irmão Sérgio? Aí olha o Sérgio assim, olha, ele vacilou. Fez alguma coisa. Ou pensou, ou falou, ou fez, ou abrigou algum sentimento que não devia no coração. Nós pecamos pelo menos por essas 4 vias. Pelo pensamento, pela palavra, pela obra, ou por sentimentos abrigados no coração. Negativos. E alguém escapa disso, irmão? Então não escapa ninguém. Aí Deus olha assim, rapaz, você cometeu uma ofensa tão grande a mim, que sou Deus santo e eterno, e o que você merece é o mesmo grau de uma eternidade perdida. Aí Deus não fulmina, não manda um raio, não abre a boca à terra. Não. Por quê? Porque ele vê Jesus entre Deus e ele. E aí Jesus foi aplacado essa ira. Vocês percebem de quem é o mérito? Jesus, irmãos. Então, a gente não tem mérito nenhum. O que nos resta fazer? Glória a Deus. Obrigado. Louvado seja Deus. Sangue está na canela? Louvado seja Deus. Deus me abençoa. Glória seja dada ao Filho teu, meu Senhor Jesus. Isso é evangelho. O resto, passando disso, é religião, invenção humana, criação humana, irmãos. Tá certo? Que tenta desmerecer o sacrifício de Jesus ou tenta acrescentar algo ao sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus foi único e suficiente para nos salvar. Ponto final. O ponto final digo assim, né? Mas lógico que a gente vai discutir muito, cada de coisa. O Senhor, servo de Deus. Pode ficar de pé, que quero, diga aí, na verdade, agradecer ao Senhor, porque amém. Acho que a importância da teologia aqui é provocar... O Senhor eu ou Jesus? O Senhor mesmo. Ah, eu. É provocar uma mudança em nós, né? Para que a gente não viva mais no raso, né? E isso aconteceu na minha vida, porque o Senhor indicou lá o professor Adalto Lourenço e sim. Aprendi muito com glória o ensinamento, principalmente sobre a grandeza de Deus, um esclarecimento profundo. Convido todos a assistir o físico lá da Adalto Lourenço, é muito importante. Coisa boa, né, pastor? Isso, pastor, mudou minha vida. 3 coisas. E outra coisa também é que quando o Senhor falou que na oração o mais importante não é a resposta de Deus, sim a presença de Deus, isso mudou até o meu jeito de orar. Amém, glória a Deus. Estou te falando que eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Olha, e outra coisa que o Senhor falou também que impactou a minha vida a semana que eu fiquei voando, porque
O Senhor falou, chega de ficar pedindo para Deus visitar tal pessoa, para Deus ir lá, para Deus prover. Eu tive que colocar isso em prática. Aleluia. Deus visita o irmão, eu tive que colocar isso em prática. Comecei a visitar todo mundo que estava na minha agenda há muitos anos. A gente nunca arruma tempo. Aleluia. Mentira, porque eu arrumei tempo e Deus eu queria te agradecer. Amém. Sabe? Deus te abençoe. Foi tremendo. Então é para provocar a mudança Glória e a Deus. libertação. Chega de viver no rato. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, como aluno, é diferenciado, né? É como aluno, porque ele aprendeu tanta coisa que eu acho que eu nem ensinei. Deus te abençoe. Obrigado, irmão, pela injeção de ânimo, que a gente precisa disso aí de vez em quando, viu? Mas, amado, é fato, quanto mais a gente conhece a grandeza de Deus e a palavra de Deus, isso nos impacta, nos transforma. Isso precisa ser nas relações do dia a dia, não é? Então, na verdade, quanto mais... Tem pessoas que dizem, não, mas o estudo da palavra esfria. É uma bobagem enorme, não tem tamanho. Faz 20 anos que eu estudo a palavra de Deus. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais me dá desejo de conhecer a Deus, e mais eu percebo que eu sou inútil, servo inútil, pecador, que não tenho condição nenhuma de fazer nada. E aí mais eu fico espantado com esse amor de Deus, que para mim é muito mais incompreensível do que qualquer outra coisa, porque como pode Deus me amar? Bom, eu lembrei até da música lá, né? Aquele como que é o nome do irmão lá? Israel Subirá, né? O menininho lá que fez. Como pode me amar, Deus? Eu sendo desse jeito, como pode? Então, irmãos, isso é um fato. Quanto mais a gente conhece Deus, e a palavra de Deus, ela tem que nos transformar, nos impactar. Diga, minha amada, a mãe quer falar alguma coisa? Qual a língua que Deus usava para se comunicar com o parece? A língua? Eu não tenho ideia. Passou por uma coisa lá que eu achei muito estranho. Eu sempre usava a língua dos anjos para se comunicar com a evangelista. Eu não tenho isso. Ele falou isso, eu fiquei com uma pergunta. Eu acho que na Bíblia não fala sobre isso. Não fala não. Irmã, é assim, a gente percebe que as línguas mais antigas eram o próprio aramaico, né? O hebraico, o aramaico, havia o sânscrito, havia algumas línguas que a gente consegue identificar lá no início da raça humana, mas era um idioma, qual a gente não sabe. A gente percebe no capítulo 10 de Gênesis que houve aquela confusão de línguas, e dali surgiram de fato vários idiomas, ou muitos deles não existem mais, são mortos, línguas mortas que a gente chama, e de lá para cá também tem muitas outras. Então, assim, isso na verdade é uma coisa que não quer dizer muita coisa, né? Deus fala em hebraico, Deus fala em grego, Deus é brasileiro, Deus é do mundo, Deus é da humanidade, né? Não tem nada que possa remeter a isso, e se tivesse, talvez seria para uma questão de conhecimento intelectual. Eu acho que não ia querer dizer muita coisa, mas eu nunca nem pensei nisso. Não, mas então, porque ele fez essa pregação, e aí eu fiquei, às vezes, eu ouço algumas pregações e eu fico, Bom, coisa boa, isso é uma prática recomendada para todo mundo. Não. Aí eu falo, Deus, me ensina. Aí ele falou isso, que antes, depois de Babel, depois você falou as línguas e tal. Sim, mas antes não se sabe. Não tinha, é que não fala, né? Isso, a Bíblia não registra. Então, não registra. Eu falei, será que passou alguma coisa? Não está mesmo, eu nem que desse 10 vezes lá. Mas o Ministério da Saúde Espiritual adverte. Não ouça nenhuma aula, nenhuma pregação antes, e não afirma antes de consultar na Bíblia. Porque tem muita coisa que é falada, ensinado, e não tem base, né? Então, pelo contrário, uma inteligentíssima, é considerada uma bereana. Ela que vai procurar nas Escrituras se de fato é assim aquilo que o cidadão está falando. Então não tem não. Mas só voltando um pouquinho, irmãos, se ficou alguém sem falar, que queria falar, não, né? Então está tudo bem, certo? A gente está estudando então essa grandiosidade de Deus, essa atividade de Deus na criação, e é Deus que está realizando tudo, fazendo tudo, criando tudo, sustentando tudo e resgatando tudo. É por isso que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, se origina dele. Por ele, por meio dele e para ele, a finalidade é servi-lo. Então, dele, por e para, de, por e para.
Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é? O que diz o texto bíblico, inclusive, lá em Romanos. Falando em Romanos, vamos voltar naquele capítulo 11 de Romanos, verso 33, 34, 35, 36. Não, só tem, acho que não tem. Romanos. Capítulo 11, verso 33, eu acho que é até o 36. Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo assim: quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Quão insondáveis, quão inescrutáveis, impenetráveis, não se pode medir o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus. Eu acho lindo. Inclusive foi uma música, é um cântico isso, né? Que a gente não percebe porque está na Bíblia escrito, mas Paulo, isso foi uma música. De vez em quando Paulo cantava, né? Não foi só lá na prisão, não. Ele cantava, só que ele colocava isso em letras, mas era uma música, né? Então, capítulo 11 de Romanos, verso 33 ao 36. Alguém se achou, por favor, leia rapidinho. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. 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 Aleluia. O que é esse amém? No final dessa declaração, né? Mas o que? É amém, assim seja. Ponto final, e depois do amém parece que tem, não é? Sim. Então, obrigado, essa versão muito esclarecedora, inclusive. Vocês percebem o que o apóstolo Paulo, a conclusão que ele chega a respeito de Deus? Falar o quê? Não tem o que falar. Não tem. Deus está acima de qualquer inteligência, sabedoria. Tem gente que acha que pode ensinar a Deus alguma coisa. Eu acho interessante, a gente, na nossa oração, assim, a gente às vezes quer ensinar a Deus até onde fica capítulo e versículo bíblico. Já perceberam, né? Ó Senhor, como diz a tua palavra no capítulo tal, no livro tal, no versículo. Eu não sei, mas foi meu espírito que usou fulano lá para escrever. Eu acho interessante. O senhor faz isso, faz aquilo outro. Eu disse, mas rapaz, eu tinha outro plano para tu, porque esse aqui vai dar furado, hein? Eu sei, vai por mim. Então eu percebo, irmão, que há muita infantilidade nossa de não compreendermos quem é Deus. Porque se nós compreendêssemos quem é Deus de fato, nós não oraríamos para que Deus ouvisse a nossa oração. Nós oraríamos para ter uma sintonia com Deus a ponto de nós ouvirmos a sua voz. E a partir da sua voz nós agimos. Só a partir da sua palavra, só a partir do seu comando, só a partir da sua vontade, da clareza disso, a gente viver dia a dia. Eu acredito que é assim que deve ser. Que é um desafio. Eu estou colocando teorias aqui. Isso é um desafio enorme. Porque a gente está lidando com nós, que somos pecadores, egoístas, não quer sofrer, imediatista, quer ver o livramento logo. Né? Porque essa ideia de que tem crente que gosta de sofrer, isso é mentira. Conversa fiada. Todo mundo quer se safar. Não é? Até Jesus, como um ser humano, ele disse, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Jesus, na sua condição humana, ele viu o sofrimento, Senhor, se for possível. Agora eu acho interessante, porque o final da oração de Jesus mostra o caráter de Jesus, o coração de Jesus. E eu acredito que todo o final de todas as nossas orações devia ser igualzinho de Jesus. Senhor, se for possível, livra-me desse negócio, esse sofrimento é muito grande. Todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Isso é um aprendizado que a gente tem que carregar. Ninguém quer sofrer, nem Jesus quis sofrer. Sofrimento pelo sofrimento não é desejado para ninguém, não é? Mas todavia, Senhor, seja feito. O Senhor podia me livrar dessa, viu? O Senhor tem inclusive poder de fazer isso, né? Mas seja feita a tua vontade, que a tua é perfeita. A minha não é. Eu quero me livrar. E tem crente que quer se safar de tudo. É por isso que a gente considera ele um safado. Aí gravei esse negócio. Vamos para o nosso intervalo, irmão?